Fala galera, beleza? Edson aqui da Conquest Tecnologia, videozinho um pouquinho diferente hoje. Eu vou responder aqui algumas perguntas que muitos clientes, seguidores e tal acabam me fazendo, não só durante o dia, durante o orçamento. Bastante curiosidade que o pessoal tem. Em função disso, eu acabei abrindo uma enquete ali, perguntando ao pessoal se alguém tinha alguma dúvida. Eu vou responder baseado na minha opinião e no meu conhecimento. Não necessariamente uma verdade exata, mas é na forma que eu penso e que pode sanar ou não a sua dúvida. A ideia é fazer alguns vídeos consecutivos, então serão uma sequência de vídeos, por isso que vão ficar destinados em uma playlist específica para isso. Vai ser aberto ao público, tanto na caixa de pergunta ali do Instagram, ou mesmo comentários dos vídeos nossos. As mais interessantes eu vou separando elas para responder nesses tipos de vídeo, beleza galera? Então se inscreva no canal aí, dá um apoio para nós, a gente separa aqui um tempo para dedicar para vocês, para mostrar para vocês algumas coisas que talvez vocês não encontrem em outros canais, para responder as dúvidas que vocês têm. Então a gente tá tendo todo esse aporte aí e eu só tô pedindo um like. Quem quiser fazer enquete aqui no YouTube é mais difícil participar dessas caixas de perguntas. Se entrar aqui no canal, aqui no cantinho da capa tem o atalhozinho pro Instagram, lá cai direto no nosso Insta. Se a pergunta for interessante, devolve meu café. E eu aqui do lado do copo. Até vou colocar ele pro lado de cá. A mãozinha assim. Contra os princípios da informática. Depois ele grava essa parte de novo, né? Placa de vídeo é 100% estável. É sinônimo de ausência de gargalo na máquina? Quais seriam os fatores para uma pessoa leiga identificar um gargalo em seu computador? Uma pessoa leiga identificar o gargalo não é tão difícil, claro que depende do gargalo, né? Pegar um gargalo, por exemplo, de SSD, gargalo de energia, fica uma coisa um pouco mais técnica, mais ruim de identificar. Porém, gargalo de placa de vídeo é bem comum tu conseguir analisar isso. Tu pega, tu instala aí algum programa como o MC Afterburn e tal, que fica aparecendo no canto da tela o uso da máquina, né, que mostra o uso do CPU, o uso da placa de vídeo. O processador tem que conseguir entregar abaixo dos 100% dele, óbvio, né, tem que conseguir manter a placa de vídeo 100%, pelo menos nos cenários mais exigidos. Claro, se tu pegar um jogo que não prioriza a placa de vídeo, jogos mais CPU balde, como Valorant, CSGO e tal, ele vai ser mais difícil, principalmente com placas mais fortes. Porém, pega ali um GTA, um Cyberpunk, a Red Dead, The Witcher. A placa de vídeo, numa configuração gráfica a mais alta, tem que cravar 100%. O problema dela é quando o processador que pega a instrução, que manda a instrução para a placa de vídeo pega essa instrução e cria-se a imagem, cria o gráfico, ela começa a sobrar desempenho, ou seja, o processador não consegue mandar a instrução, informação suficiente para a placa de vídeo na capacidade máxima dela de gerar gráfico. Então tem que ser uns gargalos. A placa de vídeo sobra, enquanto que o processador não consegue mais mandar. O processador, quando está gargalando, ele não precisa 100% para gargalar. Ele pode estar gargalando com 30%, 40%, 50%. Ele chega num ponto que ele não consegue mais mandar instrução naquela aplicação para a placa de vídeo. E está ali com 40% de uso. Para abrir os outros aplicativos em segundo plano, seja o navegador, seja Discord, seja qualquer outro aplicativo, o uso da CPU vai subindo, são outras tarefas. Mas durante o jogo, tu pega o processador, 30%, 40%, 50% e a placa de vídeo não sobe. O processador está gargalando, por falta de frequência, por falta de instrução, por falta de quantidade de núcleos. Geralmente, quanto mais núcleos ele tem, os clocks baixos, ele costuma gargalar sem atingir o 100%, porque ele é muito bom no multitarefa e não na tarefa mais individual. Tu pega, por exemplo, um processador que tenha 8 núcleos, 16 threads, pega um jogo que é otimizado para 4 núcleos, 6 núcleos, e ele vai sempre sobrar núcleos e aparenta estar com baixo uso, mas na verdade ele está na limitação individual de núcleos dele, que não é o suficiente para a placa de vídeo. Então a placa de vídeo, você não está conseguindo cravar lá em cima, está tendo um gargalo de CPU. Claro, vai pegar um jogo beta, vai pegar um jogo que seja mais CPU bound, não é a referência. Tem que pegar alguns jogos aí que são pesados para a placa de vídeo e testar. Não cravou 100%, ou dá 100%, ou cai para 70% e volta para 80%, ou vai oscilando dentro de uma imagem mais leve. O processador consegue mandar todas as instruções, a placa de vídeo cola. Pega um cenário mais pesado, o processador já demora mais para mandar aquelas instruções, a placa de vídeo vai sobrando baixo uso. Então ali começa a ter um gargalo, essa instabilidade. Ela tá dá 100%, mas cai, não consegue manter estável. E isso leva o FPS junto. O FPS fica oscilando ali, horas está 100, horas está 130, horas está 70, ele fica nessa oscilação. O FPS acompanha junto o uso da placa de vídeo. O pior gargalo que tem é esse, é chato,
porque tu pega níveis competitivos, jogos de tiro e tal, tu calcula sempre o tempo de... Por exemplo, tu vai dar um tiro de sniper a longa distância, tu tem que calibrar não só a tua pontaria, como também o tempo de resposta do mouse, o ping da internet, se for um jogo online, e também o tempo de frame, o tempo da ação da máquina. Se a máquina tá uma hora a 140 fps e outra hora tá a 70, o tempo de disparo é diferente, talvez ele 1 milissegundos. Para dar um tiro a 500 metros, 1 milissegundos é a diferença se tu acertar ou não. Quem joga competitivo, gosta de jogar com o jogo, a máquina exageradamente com FPS alto, o monitor ali 200 Hz, por exemplo, 240, 144, 65, está sempre acima disso, então ele sempre tem um cálculo preciso, sempre o computador responda naquela faixa de tempo. O cálculo está sempre fixo, e não precisa calcular, é a mesma coisa que tu vai dar um tiro agora, tem que olhar o ping que tu tá. Ah, tô com o ping de 80, tem que mirar mais pra frente. Ah, agora tô com o ping de 10, tem que mirar mais em cima. O FPS dá esse tipo de sensação também, por isso que é ruim o FPS oscilando muito, principalmente em jogos competitivos. Então o processador pode gargalar sem atingir 100%, ao mesmo tempo que o processador pode atingir 100% para gerar o gargalo, se ele tiver menos núcleo costuma fazer isso, principalmente se não tiver hyperthreading. E o ruim do processador quando gargala, que dá 100%, ele costuma dar travadas na máquina. A placa de vídeo quando trava 100%, ela chega no limite dela, é o que ela consegue gerar de quadro e ela estabiliza ali, ela não trava. O processador não, quando dá 100%, ele começa a envolver o próprio sistema operacional, outros aplicativos em segundo plano, começa os drivers que estão rodando, então começa a travar som, começa a travar o jogo, dá instabilidade. Se for para ter um gargalo em alguma coisa, que seja o gargalo da placa de vídeo, que pelo menos chega no limite dela 100%, ela crava ali, o processador sempre consegue mandar mais instrução que a placa consegue receber, e tu tem pelo menos, não FPS alto, mas também pelo menos tem constância no FPS. Vamos lá, next! Para usuários mais antigos, o Windows com 32 bits limita a máquina em quais sentidos? Em todos os sentidos. Se tu não tiver um aplicativo, algum programa que tu precise usar, hoje não faz mais sentido tu rodar com esse tipo de sistema. Eu, sinceramente, na minha humilde ignorância, não encontro um motivo que não seja tu tá travado em algum programa, algum aplicativo, alguma execução que precise usar esse sistema, até porque nem ele conhece mais de 3 de RAM, né? Não... Acho que o limite é 3 ponto alguma coisa, 3.5. 3,5, isso aí já foi o tempo dele. Nesse tempo que você atua na área, qual foi a situação mais fora do comum e inesperada que você já presenciou em matéria de hardware ou manutenção? O negócio mais sinistro que eu peguei foi uma fonte para um computador de um cliente. O cliente montou o computador comigo um tempo atrás e ele estava usando uma fonte GameMax 500 e ele acabou viajando para o Paraguai comprando uma fonte lá, uma fonte boa, né? Uma Corsair CV, se não me engano, modular, fonte top. Trouxe para mim instalar, fui instalar ela, a máquina não ligava aquela fonte, desconfiei. A fonte testei em outra máquina, ligava. Testei em mais um computador meu, ligava. Todos os computadores que eu testava ligavam, menos no dele. Aí peguei, eu tenho uma EVGA aqui na loja, uma EVGA 750 Gold, 80 Plus, né? Coloquei na máquina, funcionou de boa. Aí eu acabei vendendo uma outra fonte, negociei com ele uma outra fonte EVGA também, isso aqui é nova, de 600 watts, não ligava na máquina dele. Aí eu coloquei mais uma fonte Redragon em cima, uma 600 watts, daí funcionou. Eu testei todas as fontes, a EVGA 750 Gold, a EVGA 600 watts, a Redragon 680 Plus bronze e a que tinha em cima, a GameMax 500, eu não lembro se eu tinha certificação ou não. As 4 fontes funcionavam em todos os computadores, perfeito, em carga, fazia teste de estresse para subir o desempenho, a potência dela, todas bonitinho, todos entregando 12 no 12, 5 no 5, 3.3 no 3.3. Na máquina dele, a EVGA de 600 e a Corsair que eu tinha comprado, simplesmente a máquina não partia. Não tinha nenhum tipo de problema. Aí até tirou do gabinete, botou na bancada para ver se era alguma coisa determinada. Não, só não. Ele tinha um watercooler, vendia Xione. Ele tem na bomba ali, ele tem ele tipo espelhadinho que tem um RGB. Quando tu botava as duas fontes, uns 2 pontos da RGB ele ficavam trepidando, mesmo com a máquina desligada, simplesmente não partia. E que as outras funcionavam normal. Só que as 2 fontes não funcionavam no setup dele. Eu até hoje não entendi. Se alguém tem uma teoria aí da conspiração, por gentileza, deixe nos comentários aí. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Só sei que foi assim. Que tipo de bruxaria que aconteceu? Quais os caminhos que você considera cotidiano e padrão para chegar a um defeito na máquina? Sinais que teu feeling de tanto tempo na profissão faz você ficar em alerta. Máquina que não liga a memória, somente se for AMD. Notebook que não rende, que não tem potência boa, tirando o fato que se tiver um HD, já tá ali. Aquecimento. Informação de baixo desempenho, alguma coisa às vezes na erro de
de montagem e configuração. Às vezes o cara tem um baita de um canhão no computador, mas máquinas mais fortes, muitas vezes tem que fazer ajustes na mão. Não é ajustes mirabolantes, mas às vezes simplesmente ligar um XMP, a máquina perde desempenho. Quando o cliente fala que a placa de vídeo dele é muito fria e ele tem uma triplo fan, isso é um probleminha. Mas de cara, assim, máquina não liga, bota o speaker, tenta ligar, se não bipar, arranca tudo as memórias fora. Sem memória, tentando ligar, tem que bipar que nem louca. Slot de memória, principalmente MD, gosta de incomodar. Principalmente se for acima da frequência recomendada pelo fabricante. Próxima pergunta. Hoje é uma boa época para começar um negócio nos mesmos padrões e áreas que nós atuamos aqui na Concas? Qual é a visão do Edson, proprietário e técnico? Qualquer área que tu for atuar, tu depende muito mais da tua boa vontade. Precisa de experiência, conhecimento e um pouco de sorte. A região que tu atua também influencia bastante. Se tu vai atuar na internet, como tem alguns canais que só trabalham por internet, tem loja física, como é o meu caso, cara, é difícil dizer. Quem é empreendedor sempre vai buscar alguma coisa de fazer por conta. É mais arriscado, ao mesmo tempo que tu não tem muito limite. Tem vontade, faz. Mas meu único conselho, se programe antes, porque quando tu vira dono, tu vira empresário, tem muitas coisas que você não consegue calcular, não estou dizendo em valor, problemas. Quando você é técnico, você resolve um problema do computador. Quando você é empresário, você tem uma empresa, você tem que resolver as partes mais chatas de uma empresa, que é o fiscal, financeiro, a parte burocrática, a parte contábil, essa parte aí que, se eu pegar um sócio bom nisso, te ajuda bastante. Próxima pergunta. A placa de vídeo tem vida útil? Essa pergunta é ruim de responder porque elas não têm uma progressividade. É muito difícil afirmar. A nível Brasil, temos aqui a região fria, uma região mais quente, uma região que tem mais umidade, menos umidade, tem a região que tem maresia. Então tudo isso influencia. Cuidado do dono, até porque são placas de gamers, por exemplo, que alguns usam 2 horas por dia, outros usam 6 horas por dia, tem dias que não usam. Então é bem difícil dizer. Mas uma estimativa de uma placa de vídeo, que ela dura aí sem dar problema, com a manutenção corretinha, que não é a maioria dos casos das pessoas, 5 ou 6 anos, em média, eu tenho visto as placas durarem. A partir disso aí, tu começa a ver que as placas começam a sumir do mercado. Hoje, em 2023, as placas que eu vejo é 2019 pra cá, que elas estão ainda em atividade. É claro que as placas vão ficando velhas, fora de interesse comercial, e acabam até sumindo. Algumas dá problema e tal. Mas o que faz elas degradar muito cedo é a falta de manutenção. Pasta térmica começa a ressecar, a termopad começa a ressecar, utilizar a fonte má qualidade, tem ripple alto, então acaba degradando os componentes dela. Quem usa placa de vídeo muito grande, 3 fãs principalmente, não usa suporte, ela empena, começa a ter alguns outros tipos de problemas, solda fria. Tem uma pesquisa, se não me engano foi no Tech Lab, que foi desenvolvida, que a placa de vídeo, se não chegar morta e não morrer nos 3 primeiros meses, que seria um erro de fabricação, né, mais grosseiro, ela tende a ter uma vida útil bem longa. A parte mais crítica da placa é morrer nos primeiros meses de vida. Depois disso, ela costuma ter uma longa vida útil, mais ainda se for bem cuidada. Próxima pergunta. Em um cenário comum, consumidores que adquirem placas de mineração com BIOS modificadas, além de oferecer instabilidade na máquina, podem danificar outros componentes por operar em padrões diferentes, ou apenas fica relacionado à parte de processamento gráfico e ela se limita a isso mesmo? Pode dar problema em outros componentes, sim, porque tu não sabe o que foi feito na BIOS, né? Se ela foi modificada para quê? Mineração é uma coisa que geralmente é reduzido TDP, é baixado o consumo energético da placa justamente para não gastar mais energia. Quem usa a placa minerar, usa a placa para render, para produzir, sai da parte de custo-benefício para jogo. Eu busco otimizar sempre a parte da produção financeira da placa, então baixa-se o consumo de energia, consequentemente baixa a temperatura dela, meio que travam ela para um algoritmo específico. Tu pega a maioria das placas que estão sendo vendidas hoje, elas estavam trabalhando no Ethereum, é um algoritmo que usa muita memória VRAM, então eles acabam customizando os tempos da memória para ser mais rápido nos cálculos daquele algoritmo específico. A placa hoje ela vem genérica, ela funciona em tudo, funciona para jogo, funciona para renderização, funciona para dar imagem, funciona para minerar também. Enquanto limita ela numa atividade específica, ela perde desempenho nas outras tarefas, mas ela ganha desempenho naquela tarefa específica que é o objetivo. Pode dar problema? Pode, mas é muito mais instabilidade trabalhando fora do que ela foi programada para fazer do que propriamente dando problema por causa de BIOS. A BIOS controla energia, controla tudo, mas geralmente isso é tirado, não acrescentado, né? Então é muito difícil. A degradação maior da placa de mineração é por tempo de utilização mesmo, por horas de uso.
Qual a melhor configuração em características gerais para um i3 e 13ª geração devido ao seu custo-benefício? Custo-benefício hoje do i3 é que, como os processadores têm ganhado muito desempenho de forma desproporcional, ano a cada ano, geração a cada geração, já que tem essa competição de Intel com AMD bem acirrada, eles brigam sempre pelo i9, Ryzen 9, o maior custo-benefício em termos de poder bruto, que mais vende, que mais é procurado, é i5 e Ryzen 5, porém, quando vem por um mais novo, o menor, o i3, eles acabam trazendo junto essa tecnologia, isso não acaba vindo de carona junto com eles. Pega, por exemplo, um processador Ryzen, que é praticamente um processador modular, que todos os núcleos são iguais, tanto é que o desempenho por núcleo individual deles são muito próximos do Ryzen 5, do Ryzen 3, trabalhando em single, na mesma geração, na mesma clock. Intel também não muda muito. O que eu quero dizer com isso é que hoje os i3 estão muito fortes, eles estão com um desempenho muito grande comparado ao que eles eram há tempo atrás. Tu pega, por exemplo, a Intel da 2ª até a 7ª geração, tinham sempre a mesma quantidade de núcleo, mudava um pouquinho alguma tecnologia, colocava uma coisinha nova, botava um M2, botava um barramento novo, nada que influenciasse na arquitetura de núcleos, de quantidade de núcleos, ou se tinha per thread e tal, não tinha diferença entre um e outro. Hoje a Intel e a AMD, eles estão brigando diretamente para quem tem o melhor processador. Eles brigam no i9 e no Ryzen 9. Tudo isso para provar quem é melhor, para os dois vender Ryzen 5 e i5 no melhor custo-benefício. Um desempenho muito bom, apesar de ter menos núcleo. O poder de núcleo individual deles são muito próximo de todos eles, mas o i5 e o Ryzen 5 são que são mais vendidos, porque atende a grande maioria do público high-end, então eles são o alvo das vendas. Abaixo deles, raros Ryzen 3 hoje em dia, mas ainda muitos Core i3, eles são processadores que são mais otimizados em núcleos, são que tem menos número de núcleos. A partir da 10ª geração da Intel, temos 4 núcleos, 8 threads, já trabalhando com 4 GHz para cima. Então são características que até pouco tempo atrás, na própria Intel na 7ª geração, até lá atrás da 2ª geração, toda essa linha era 4 núcleos, 8 threads. O melhor processador dessa linha tinha essa especificação que hoje a gente encontra no simples i3. A partir da 8ª, 9ª geração já mudou a quantidade de núcleos de todos os processadores da linha. E na 10ª geração mudou mais um pouquinho, o i3 acabou ganhando hyper-threading, ficou um processador mais elástico por ser 4/8. E com clocks hoje, o 10ª ele pega 4, 4.1, 4.2, 4.3, depende se é o 10.100, 10.105. 11ª não saiu, 12ª já ficou uma configuração legal, tem clock um pouco mais alto, já mudou a arquitetura, a CPDR4, DR5, 13ª vai a 4.5, ou seja, por mais que eu tenha menos núcleo, eles são processadores muito rápidos mesmo. Mais rápidos que lá os i7s de 7ª geração, só que o custo do i3 é muito barato hoje em dia, coisa de R$600 mais ou menos, e ele tem condições para quem vai jogar em casa, inclusive eu uso um i3, ele atende a maioria do público gamer. O pessoal costuma pegar i5 e tal para medo de não ter potência suficiente ou pensando em upgrade futuro. Porque se for montar uma máquina hoje, até tem aqui no canal um vídeo que nós montamos um i3 décima com uma RTX 3050. Parece estranho o i3 com RTX, mas hoje ele tem desempenho suficiente para entregar, ele tem menos núcleo, ou seja, o multitarefas dele é ruim. Se for pegar, por exemplo, para trabalhos mais pesados, tu quiser jogar e fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo, ele fica um processador que se limita na quantidade de núcleos. Porém, tu vai jogar um Discordzinho aberto, um navegadorzinho ali no máximo, pela quantidade de núcleos que ele tem e o clock que ele atinge, ele consegue entregar excelente desempenho, consegue levar placas de vídeo com bastante decência, placas de vídeo forte. O i3 12ª, 13ª leva ali RTX 3060, 3060 Ti, consegue empurrar essas placas de vídeo, claro, já dentro da limitação dele. Só que quem busca esse tipo de processador, busca um processador barato, onde que vai com uma placa-mãe de entrada, vai com 16 de RAM, tamanho H, coloca uma fonte um pouco mais em conta, uma 500 watts, uma 400, 500 watts, porque o processador não gasta muita energia. Como o processador não gasta muita energia, tem um TDP baixo, é muito mais fácil para o fabricante mandar um clock maior. Muitas vezes o i3 tem mais clock final que o próprio i5, por ele ter melhor dissipação, ser um processador mais leve. Placa-mãe não precisa ter muita frescura, qualquer placa-mãe com 3 fases VRM já leva ele no máximo. Pode manter o cooler box original, ele não tem tendência a esquentar.
esse tipo de computador. Então tu economiza com air-cooler, com water-cooler, o conjunto inteiro em volta do i3 acaba sendo muito econômico, sobrando mais dinheiro possível para a placa de vídeo. Então tu monta, que nem o caso daqui da loja, que foi montado aquele i3 de 10ª geração, foi montado 16 de RAM, uma fonte 500 mais simples, tal, sobrou dinheiro para botar uma RTX 3050, poderia ser uma 1660 Ti, uma 2060, não importa, o i3 levaria, consegue empurrar essa placa de vídeo. Só que quando tu parte para uma RTX, por exemplo, tu ainda tem o benefício do Ray Tracing, do DLSS, depende do jogo que tu vai usar, tu consegue ainda ajustar, tu quer ajustar a questão de jogabilidade em cima de todos esses recursos, então acaba ficando uma maquininha barata, maleável e entrega o desempenho que a maioria do pessoal que compra a máquina com certeza atenderia. Muitas vezes o pessoal deixa de comprar um i3 por causa daquele mito, aquela assombração da segunda até a 7ª geração, segunda até a 9ª geração, o i3 era fraco, e o 8º e 9º ele já passou a ser um quad-core, que antes era o i5, só que era um processador forte, só que ele era curto, por assim dizer. Não conseguia abrir muitas coisas ao mesmo tempo, atividades ao mesmo tempo, porque ele não tinha hyperthread e viravam 4 núcleos, né? E sobre o desempenho dos novos i5 de 13ª geração, aqueles núcleos a mais de desempenho dele exclusivos que lançaram agora? A única vantagem que eu vejo para os núcleos de eficiência é para notebook. Eu acho interessante o fato de ter um notebook forte. Você pega, por exemplo, uma linha Nitro, Predator, os Alienware, M, Dell G15, linha TUF, F15. Tu tem um processador desse que ele é com núcleos de eficiência e placa dedicada. Quando tu tá na bateria, ele pode rodar só com os núcleos de eficiência e com a placa de vídeo on-board, né? Então, ou seja, ele já, hoje em dia o notebook já desabilita a placa de vídeo para aumentar a autonomia e tem núcleos de eficiência que já são bons, né? Eles são equiparados, se eu não me engano, aos i3 de 7ª. Não são fortes, mas são decentes, dá para rodar tranquilamente. Então tu acaba tendo uma autonomia melhor de bateria. Para desktop, bem sincero, eu não vejo muito sentido. Eu acredito que é uma tecnologia que está engatinhando ainda, porque quem vai montar máquina gamer, máquina de trabalho, geralmente não se preocupa muito com a questão de eficiência, pelo fato de que, se precisar do desempenho, vai ter que recorrer para os núcleos de alto desempenho. Então, acredito que é uma coisa que tem que se amadurecer ainda. Talvez o Windows, o sistema operacional que vai utilizar, rodar com esses núcleos de eficiência e deixar os outros núcleos de alta performance para aplicações. Eu acho que é uma coisa que está começando agora, muito recente, e tem que amadurecer. Eu acredito que eles começaram a testar isso já na 11ª geração, porque eles fizeram uma coisa que ficou muito estranha na época, que o i9 ele era 10 núcleos 20 threads na 10ª geração, quando passou para a 11ª ele virou 8 núcleos 16 threads, a mesma configuração que tinha o i7 da 11ª geração. Só que eles mesmos tendo menos núcleo, ele era mais rápido, tinha uma eficiência melhor, eles eram mais rápidos. Eu acho que ali começou um teste de querer dividir a questão de núcleo e a Intel tentar tirar a diferença que ela tinha ficado com a AMD, que ainda segue nas mesmas especificações, né? A AMD vem refinando a parte de memória, cache, esse tipo de otimização que é o que basicamente eles vêm mudando, baixando a litografia, melhorando os controladores de memória ali, otimizando essas latências que o processador tinha, não o processamento em si, a forma que ele trabalha com a parte das memórias dele, em geração eles vêm ganhando desempenho. A Intel subiu o número de núcleos e agora está buscando uma forma de aumentar o número de núcleos sem aumentar muito o número de núcleos. Eles chegaram no ponto que a briga pelo desempenho bruto está meio equivalente e cada um está pegando meio que um lado, assim, vendo o que quer, tentando puxar uma tendência própria. Essa é a minha opinião, né?